Exu Lúcifer. Exu Lúcifer foi um mago de muita luz, que participou com Marabo quando encarnados de seu batismo realizado pessoalmente por Oxóssi, Senhor das Matas, e hoje se oferenda para essas duas entidades nas matas, de preferência as mais escuras e fechadas. Exu Lúcifer é um Exu como qualquer outro, não tem nada a ver com Lúcifer, diabo, é apenas mais um escravo dele. Exu Lúcifer usa sua força para fazer o bem ou o mal conforme for solicitado seus pedidos, ao contrário que dizem outras escritas. Exu Lúcifer sempre recebe suas oferendas nas matas, pois o mesmo é um dos soldados de Marabo. O mesmo disse que recebe também em cemitérios, porém em respeito a seu superior prefere nas matas. Sempre que oferendo a Exu Lúcifer ou Marabo, acendo uma vela verde para o povo das matas. Sendo a cor das velas para essas duas entidades podem ser verde ou vermelho. Dependendo do serviço pode ser a preta, mas cuidado com as vibrações que a cor preta traz. Aceita as mesmas bebidas de Marabo, cachaça, dependendo se entregar para Marabo vinho ele aceita também, charutos. O povo da Lira também chefiado por Exu Lúcifer também é conhecido como Exu Rei das Sete Liras e sua mulher Dona Maria Padilha ou Rainha das Marias. Eles gostam muito da boemia de músicas e danças. Pombagira Maria Padilha é apaixonada por ele, e ele por ela. Exu Lúcifer tem muitos Exus que atuam com teu nome, um deles é o Exu Lúcifer das Almas, etc. Os espíritos que atualmente trabalham na lei de Umbanda sob o nome de Exu Lúcifer em nada se assemelham ao demônio criado na demonologia oriunda do cristianismo e tradições hebraicas. Ora, se os símbolos de uma religião só assustam os que neles acreditam, asterisco, se jogarem milho de canjica cozida na cabeça de um iniciado no candomblé o médium incorporará na hora. Mas se jogarmos a mesma canjica em médiuns umbandistas ou da doutrina espírita nada acontecerá. Porque não acreditam naquele símbolo. Da mesma forma acontece com Lúcifer, que é um nome utilizado pelos espíritos desta falange para trabalho. O nome tem o seu peso mágico, cabalístico e revela a energia utilizada e a missão do espírito. O assentamento de Exu Lúcifer pode conter estes elementos lógico que seguindo a luz da sua intuição e o guia. Quartzo cristal branco, enxofre, azougue, sal grosso, ouro, prata, cobre, estanho, latão, chumbo, ferro, punhal, estrela de 5 pontas, pemba branca. Alguns pedem chifres de boi, símbolo do poder nas antigas religiões e na magia. Esse Exu viveu na época medieval, era um mago que trabalhava junto com Exu Marabo. Seu nome era Clauster. Ele sempre foi humilde e sempre se dedicou muito a Deus, mesmo sendo um mago. Exu Lúcifer, sendo mago e conhecedor da bruxaria, ele fez um pacto com o espírito, lhe dando o poder de transitar entre os vivos e os mortos, se tornando um dos magos mais poderosos. Um dia, ao cair da noite, ele foi a um cemitério fazer um ritual de magia negra, mas foi capturado por guardas do rei, que o condenou a viver trancado até o fim de sua vida. Ao desencarnar, Exu Lúcifer chegou ao plano espiritual furioso, mas como já era um espírito evoluído por conta de todos os seus conhecimentos, ele teve uma escolha. O próprio Lúcifer lhe fez a seguinte proposta: Lúcifer precisava de alguém para estar comandando e mantendo a ordem no fundo do umbral, aonde as almas ruins vão. E ele disse para Clauster: a partir de hoje, você se chamará Lúcifer. Muitas pessoas, até mesmo nas religiões que se trabalham com Exu e Pombagira, têm certo preconceito com este Exu por conta de seu nome. Muitos acham que Lúcifer e Exu Lúcifer são os mesmos, quando não são. Exu Lúcifer vem na linha de Oxalá quando na Umbanda, então ele pode pegar a coroa de um filho de qualquer orixá, porém esse Exu raramente é visto nos terreiros hoje. Antes de tudo é importante falar sobre a cristianização dos povos africanos misturando conhecimentos da Igreja Católica com rituais das religiões africanas. A Igreja Católica demonizava os deuses africanos e indígenas, isso ocorreu durante todo o processo de colonização. Em muitos momentos tudo o que não era pertencente ao mundo cristão foi associado ao diabo. Dito isso, vamos para o que interessa. Existe uma diferença entre Lúcifer, nome associado ao diabo do cristianismo, ou ao anjo caído, passagem esta que nem consta na Bíblia. Importante ressaltar que esse nome significa apenas estrela da manhã, alguns traduzem como portador da luz. Mas Exu Lúcifer é o nome de uma entidade de Umbanda que nada tem a ver com o diabo.
Até porque na Umbanda não se crê na figura do diabo. Exu Lúcifer é um nome forte de fato. Um nome que pode assustar, impor respeito. Na Umbanda existem Exus com nomes pesados. Para meter medo, para indicar sua função, sua forma de trabalho que podem não fazer sentido quando interpretamos com olhos do cristianismo ou de fora da Umbanda. Veja um exemplo disso. Existe um Exu chamado Exu Lodo. Um simbolismo. Mas Exu Lodo? Ele vive no lodo? Não. Ele resgata as almas do fundo do poço, resgata almas do lodo. Nome simbólico muito claro sobre sua função. O Exu Lúcifer. Bom, primeiro, na Umbanda não existe o conceito do inferno cristão, que é onde as almas ficam presas pela eternidade. Mas podemos pensar no inferno cristão como uma metáfora para os infernos particular que muitas almas podem vivenciar por estarem presas nas próprias ideias, a própria maldade, no próprio medo. O tal do inferno é um sofrimento que algumas almas precisam passar para evoluir. Elas sofrem porque estão presas à baixa vibração. O Exu Lúcifer pode ser um facilitador desse processo e te conduzir para os aprendizados que você precise passar. Chame de inferno, chame de purgatório, chame de aprendizado. O Exu Lúcifer trabalha como um catalisador de almas. O inferno é um nome simbólico de um lugar ajuste para crescimento das almas. O Exu Lúcifer não interfere no livre-arbítrio, ele leva as almas para onde elas escolheram ir. Exu Lúcifer, afinal, é um nome apenas, não de um demônio, mas de um Exu que se nomeia assim. Alguns se arrepiam só de escutar o nome Exu Lúcifer na Umbanda, mas vamos conhecer um pouco mais essa figura através de sua história? Conta a história que ele pertenceu à corte celestial e que era um anjo muito belo, com grandes poderes e conhecimentos. Porém, ele deixou que o orgulho e a vaidade penetrassem seu coração e começou a conspirar contra Deus para ocupar seu lugar. Conseguiu uma legião de anjos para combater Deus, mas acabou sendo derrotado. Como castigo, foi expulso e obrigado a levar sua legião consigo. Ficou conhecido como o Deus das Trevas, mas possui uma falange muito organizada e disciplina. Quem é Exu Lúcifer na Umbanda? Maioral da magia negra, com poderes e força obedecidos pelos seus comandos. É apresentado em 3 manifestações distintas, assim como a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito. Pode vir como 3 entidades distintas, Lúcifer, Beelzebut, Astaroth. Por ser o maioral, ele se acha no direito de se apresentar como lhe convém. Possui vestimenta requintado com capa forrada de vermelho, possui 2 chifres e tem a apresentação de um nobre cavaleiro. Como se apresenta em terra, em sua falange? Tal como já foi referenciado, ele pode se apresentar com 3 entidades diferentes. Cada uma tem um aspecto diferente e uma personalidade completamente ao lado da outra. Existem 3 nomes e 3 personalidades, cada uma ligada a um dos nomes. 1. Exu Lúcifer. É solícito para trabalhos tanto para o bem como para o mal, inclusive para desmanchar o que fez, e sempre está acompanhado de uma pombagira, no caso Maria Padilha. Ainda tem 2 auxiliares, Exu Marabo e Exu Mangueira. 2. Como Beelzebut. Sob forma de bezerro de bode, sempre de forma monstruosa, e transmite ordens a Exu Tranca-Rua e Exu Tiriri. 3. Como Astaroth. Como um humano perfeito. A sua falange nesta imagem de Exu é bastante grande. Nessa manifestação, ele domina os caminhos cruzados, motivo pelo qual ficou conhecido como o Rei das 7 Encruzilhadas, chefe da mais poderosa linha de Exus, invocado pelos quimbandeiros para a prática do mal. Ele tem como auxiliares Veludo e dos Rios. Todos os Exus auxiliares transmitem ordem para outros 2 que são Exu Calunga e Exu Mulu. Como representante feminina da alta falange de Exus temos a Exu Pombagira, a Senhora das 7 Exus. Características. Muitas pessoas procuram as características dele para saber se realmente lhe podem confiar a sua fé. Existem algumas coisas que simplesmente as pessoas não sabem e julgam injustamente. É controlado e ajuda a controlar. O nome Lúcifer representa na verdade as impulsividades e os equilíbrios humanos. Representa os extremos desses impulsos. Ele tem como papel controlar e ajuda as pessoas a controlarem também todos os seus impulsos.
É na verdade uma entidade boa e muito controlada. É amigo de quem precisa. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ele é bom. Ele ajuda as pessoas a controlar todos os extremos das suas vidas e na verdade ele é muito bom nesse sentido. Ele ajuda verdadeiramente quem está precisando, principalmente nesse sentido. Quando falamos em extremos estamos nos referindo a tristezas extremas, más energias extremas e até mesmo maus caminhos. Acredite que esta entidade é melhor do que pensam. O nome é apenas uma simbologia, nada mais. É um guardião do bem. Exu Lúcifer na Umbanda é responsável por trazer para cima todos aqueles que caíram. Quem está no fundo do poço pode e deve recorrer a ele pois ele ajuda principalmente essas pessoas. Esta entidade trabalha mais no lado dos bastidores, ou seja, muitas vezes somos ajudados por ele e nem sequer sabemos pois ele não demonstra o seu trabalho de modo a obter recompensas. Exu Lúcifer é mesmo mal? Uma das questões das pessoas é se ele é mesmo mal para toda a gente. Fique sabendo que qualquer Exu apenas é mal caso lhe sejam pedidas coisas más. Neste caso Lúcifer vai ser mal com as pessoas que lhe pedirem para fazer coisas más, se você apenas lhe pedir o bem ele apenas vai dar isso em troca, nada mais. Diferente do que muitas pessoas pensam, Exu Lúcifer foi um mago de luz e participou junto com Marabo quando encarnados do seu batismo realizado por Oxóssi. Ele na cultura espírita é diferente do que se apresenta no catolicismo, já que a entidade que tentou enganar Jesus era outra, apenas utilizando o nome desse guardião da linha de Exu Marabo. Sua imagem é horrenda para que ele possa penetrar nos mais profundos pantanos, assustando assim os seres das trevas como Quiumba, ovoides e eguns. Ele os prende para transformar as energias desses seres em energias positivas ou não. Exu Lúcifer pode até receber oferendas em cemitérios, mas por ser um soldado de Marabo, ele prefere receber seus presentes na mata em respeito ao seu superior. Após conhecer a história do Exu Lúcifer, chegamos à conclusão que ele não é um Exu do mal, muito embora possa ser procurado para realizar coisas negativas para os outros. Oferendas e assentamento para Exu Lúcifer. Tal como deve saber, existem alguns presentes que podemos oferecer a várias entidades para elas fazerem algo a nosso favor. Neste caso, se você quiser a ajuda deste Exu, recomendamos que faça uma oferenda à altura. Vamos apresentar os ingredientes mais conhecidos nas oferendas e logo de seguida um vídeo onde mostra como fazer um ritual de oferenda para Lúcifer da forma correta. As oferendas mais conhecidas para Exu Lúcifer são uvas brancas, maçãs verdes, bananas, flores de trigo, vinho branco e vela branca, vinho tinto e vela preta ou roxa. Oferecer no leste. Para seu assentamento é utilizado quartzo branco, enxofre, azougue, sal grosso, ouro, prata, cobre, estanho, latão, chumbo, ferro, punhal, estrela de 5 pontas, pemba branca, alguns chifres de boi e sempre colocar no leste, que é onde o sol nasce e de onde vem a luz. Os médiuns que trabalham essa falange divulgam a luz de Deus, da sabedoria e sentem aqueles que buscam as mesmas coisas. Seus médiuns nunca permitem que os obstáculos sejam maiores que sua luz e amor e muitos se doaram em prol da libertação da humanidade. Após todo este estudo conseguimos facilmente concluir que Exu Lúcifer no candomblé não é mau. Ele consegue capturar energias a fim de transformá-las em algo bom. Ao contrário do que todos pensam, suas oferendas são na mata respeitando a hierarquia e seu mestre Marabo. Um Exu muito inteligente com várias facetas para trazer justiça e sabedoria àqueles que procuram. Estamos inseridos em uma sociedade de preceitos judaico-cristãos de forma que mesmo aqueles que não professam religião alguma norteiam vários de seus conceitos por eles. Por exemplo, a consideração do sexo como pecaminoso e sujo é particularidade advinda do entendimento cristão tradicional cultivado ao longo dos séculos. Em culturas do norte da Europa e da África o sexo não é visto assim, é algo natural contando, não raro, com divindades relacionadas a ele. Sendo assim, era possível ver-se em culturas não cristãs, algumas vezes, até a desvalorização da virgindade, alguém virgem não atingiu a maturidade e uma mulher que o seja não conseguiu comprovar sua capacidade de gestação. Porém, no Brasil, uma sociedade majoritariamente adepta do cristianismo, mesmo aqueles que não frequentam igreja alguma, têm grande chance de terem restrições para a prática sexual e de fazerem uma supervalorização da virgindade feminina. Maria, mãe de Jesus, é a Imaculada e, para sê-la,
tornou-se mulher de sexualidade negada porque a sexualidade sob a perspectiva cristã tradicional é incompatível com a pureza. É interessante observar que essa visão que permeia o convívio social não é vista apenas refletida na sexualidade. Os demais dogmas da teologia judaico-cristã tradicional também são muito presentes, influenciando silenciosamente as relações sociais. Sendo assim, objetos, ações e nomes que pela cultura cristã estão associados às ideias negativas, demoníacas, etc., não serão bem vistos. A cruz invertida, o ateísmo e designações como o diabo um demônio são, não raro, acompanhados de gestos supersticiosos ou de olhares reprovadores. É importante ressaltar que tal relação é mais social do que teológica, afinal, existe a teologia, estudo filosófico inerente às religiões que busca compreender a Deus e sua relação com o cosmo e a humanidade, e existe o que o fiel compreende como sendo teológico, sendo que nem sempre há coincidência entre as duas coisas. Maria de Magdala, por exemplo, citada na Bíblia como uma pecadora que se tornou fiel a Jesus até seu martírio posteriormente, pelo entendimento popular principalmente, foi transformada em prostituta fazendo um contraponto com a Imaculada. Mostre uma cruz invertida a um católico e ele a identificará com o opositor a Deus em sua teologia, ignorará completamente que ela é sagrada para sua religião, pois é o símbolo de São Pedro, que, segundo a tradição, teria solicitado quando de sua condenação à morte, que fosse crucificado de cabeça para baixo por se considerar indigno de morrer como Jesus. Da mesma maneira, a criminalidade, para religiosos, não raro está relacionada à falta de Deus no coração, ou seja, ao ateísmo e agnosticismo. Vide o caso do apresentador José Luiz da Atena e seus vários desdobramentos. Ele foi condenado na justiça a pagar indenização por danos morais em ação movida pela ATEA, Associação de Ateus e Agnósticos, por ter usado justamente essa frase, que ofende e classifica aos ateus como propensos ao crime. Por isso, quando cristãos tradicionais se deparam com alguns nomes ou particularidades do rito umbandista, tendem à rejeição e à sua classificação como demoníaco. Alguns exemplos de choque podem ser observados quando tais pessoas se deparam com pontos cantados que falam de Satanás ou com a falange de trabalhadores de esquerda, os Exus Lúcifer. Antes de qualquer explicação é necessário que se mantenha em mente o seguinte: a figura do opositor a Deus, o anjo caído, o filho querido de Deus de grande beleza, que se tornou orgulhoso, rebelou-se e foi expulso dos céus, não existe na teologia umbandista. Segundo compreendemos, Deus não fez anjos e humanos, que após a perda da perfeição tornaram-se demônios e pecadores. Ao contrário, em nossa acepção do mundo espiritual, entendemos a criação como igual para todos os seres que são gerados memanados de Deus, como partículas divinas, monadas individuais que seguirão do útero divino para uma longa caminhada para o progresso até que a presença do Criador, retornem como seres completamente desenvolvidos, unos com o Pai e Mãe. Nenhum dos filhos do incriado foi feito mais perfeito ou melhor do que os outros, todos partiram do mesmo estágio inicial da criação de consciências e de lá trilham a evolução, cada qual a seu tempo e no seu passo, através das várias encarnações em vários reinos e mundos. Então, não há entre nós nenhum ser espiritual completamente maléfico que se contraponha ao divino e a ele. Faça oposição objetivando que todos os humanos sejam levados à destruição eterna ou ao inferno junto consigo. Assim, mesmo que algum ponto cantado refira-se ao nome Satanás, segundo a teologia umbandista, jamais referir-se-ia à figura mitológica cristã tradicional. Outro dado interessante a se observar é que a palavra Lúcifer vem do latim lux fero, que significa estrela da manhã, portador da luz. Ela advém de uma escolha de tradução feita por Jerônimo, o responsável pela Vulgata Latina, ao versar Isaías 14h12. Ali havia a expressão Eiléu Ben Shahar associada ao planeta Vênus, chamado também de estrela da manhã, aquele que brilha, e profeticamente se referia a um governante babilônico cujo orgulho teria se tornado enorme e por isso receberia punição divina. A alcunha estrela da manhã, traduzida em algumas versões bíblicas pelo mesmo termo Lúcifer, também foi usada para se referir a Jesus no livro de Apocalipse 22h16. É tanto assim que a Igreja Católica Apostólica Romana conta com um São Lúcifer em sua geografia. Ou seja, mesmo no contexto bíblico, a palavra Lúcifer não se referia à mitológica figura do opositor a Deus, cujo nome foi obliterado e substituído pelas alcunhas Satanás, caluniador, acusador, e diabo, opositor. Então, quem são as falanges de Exus Lúcifer, trabalhadoras da Umbanda?
muito por influência das crenças cristãs, mesmo em artigos de cunho religioso umbandista podem se encontrar confusões sobre essa falange. Há quem afirme que ela trabalha para o bem ou para o mal. Há quem afirme que são seres caídos. Ora, deixemos de uma vez por todas o mitário cristão tradicional de lado. Exus são trabalhadores da luz nas trevas, guardiões e executores do karma, nossos protetores, agentes espirituais que possuem mais ou menos débitos com a lei divina, segundo sua posição nas hierarquias espirituais, fruto de seus merecimentos. Aqueles espíritos que denominamos Exus na Umbanda jamais trabalharão para prejudicar quem quer que seja, mesmo que sejam eles que garantam que receberemos de acordo com o que plantamos. Portanto, desconfie de quaisquer fontes que afirmem o contrário. Assim, dependendo da doutrina umbandista que se opta por seguir, Exu Lúcifer pode ser um guardião dos mistérios de Oxalá e aquele que interferirá causando a evolução de todos os seres desequilibrados na fé. Aqueles que monetizam a crença de seus fiéis, os fanáticos, ou que, de uma maneira ou de outra, possuem responsabilidades na infringência da lei divina no campo da fé serão recuperados através da ação dessa falange. Poderá também, se a doutrina for outra, trabalhar junto a Marabo, nas matas, sob a luz de Oxóssi. O que há em comum a todas as doutrinas umbandistas é, como todo e qualquer Exu de Umbanda, as falanges de Lúcifer trabalham à esquerda de Deus, levando a luz para onde é necessária, mesmo nas mais profundas trevas, verdadeiros policiais do astral. Mas e Satanás, que às vezes vemos aparecer em pontos? Por que está ali essa palavra, se tal figura não faz parte de nossa doutrina? A Umbanda, como qualquer religião, está sujeita às influências humanas. Observamos nesses pontos ironia e deboche, característica bem nossa, que somos perfectíveis, mas não perfeitos. Cabe a nós umbandistas, uma reflexão sobre tais colocações em nossos pontos cantados, que sabemos ser em orações e invocações, para selecionarmos quais permanecerão em nossos cancioneiros e quais devem ser vistos respeitosamente como um símbolo do passado da religião, e não um reflexo de seu presente ou futuro. A Umbanda evolui tanto quanto evoluem seus adeptos, já que o movimento é característico dela que jamais se verá estática, presa e perdida em dogmas infrutíferos que já não correspondem à realidade das consciências nem de seus fiéis e nem das maravilhosas falanges protetoras espirituais que militam incessantemente para o progresso de seus adeptos encarnados e desencarnados. Salve Exu Lúcifer! Larói Exu! Por hoje é isso, aqui ao lado tem 2 sugestões de vídeos, clica e divirta-se com os conhecimentos sobre Exu. É aí, o que achou? Deixem nos comentários se gostou e o que gostaria de ver no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para as notificações. Tem vídeo novo todos os dias.